Nós estamos no transbordar. E hoje nós queremos, dando continuidade ao que foi falado a semana passada, que nós falamos de um caminho mais excelente. E hoje nós queremos falar sobre transbordar nos frutos. E uma das coisas que me vem ao coração quando nós temos um momento tão precioso como esse de adoração, de louvor, e me veio à mente. Eu sei que se você, não sei, nesses shows da vida, mas quem foi ontem no show, num famoso Roberto Carlos, todos nós, eu não fui, mas todos nós, quando tem alguém importante, quando tem alguém assim, valoroso, famoso, nós temos o desejo do quê? De ir e tirar foto com ele, certo? Quem já teve esse sentimento? De um pregador, de um cantor. Então nós queremos estar ao lado de alguém e um selfie. Imagine você, da minha geração, fazer um selfie com o Roberto Carlos. Meu Deus! Mas você, qual é o selfie que você gostaria de fazer com alguém famoso? E se porventura você consegue esse selfie, você vai mostrar, você vai postar. Você vai demonstrar para todo mundo que, eu estive lá, eu tirei um selfie com fulano. E você, quando você posta o seu selfie, você está querendo, de alguma forma, transmitir para os seus amigos, para as pessoas da sua rede, de que você conhece alguém famoso. Faz sentido isso que eu estou falando ou não? Você posta para quê? Fala, puxa, tô com o cara, meu. Eu tirei aqui isto. Só que muitas vezes, na maioria das vezes, você não sabe daquele famoso onde ele mora, o que ele pensa, o que ele sente, qual é o raciocínio que ele tem, qual é a filosofia, se gosta da fama dele. E nós corremos um grande risco também de viver a vida cristã desta maneira. Nós chegamos nos nossos cultos e tiramos uma selfie no louvor, na adoração. Nós tiramos uma selfie na hora do culto. Poxa, eu estou com intimidade com Deus. Só que a intimidade e a adoração é algo muito mais profundo. Para que você tenha intimidade com o famoso, ou que você tenha intimidade com alguém, você precisa de tempo. Você pode fazer um selfie muito bonito. Você pode ter uma foto bonita, mas qual é a intensidade do nosso coração? E em João capítulo 15, Jesus começa a trazer para nós esta responsabilidade de estarmos dizendo, olha, eu sou a videira, vós sois as varas, quem está em mim, esse dá muito fruto. E ele diz assim, olha, sem mim nada podeis fazer, sem que eu tenha intimidade, que gaste tempo, eu não vou conseguir produzir o que Deus estabelece. Então eu queria trazer esta reflexão. E nossa vida cristã, ela tem que ser intensa, não somente no coletivo, não somente quando estou com alguns irmãos. A nossa vida cristã, ela tem que estar, sim, norteada na intimidade. E para que você desenvolva, então, verdadeiramente essa intimidade, nós precisamos de recurso, nós precisamos de ajuda, nós precisamos de, ferramentas que sozinho é impossível desenvolver uma vida cristã plena. E aí então que Jesus sempre lá nos últimos dias, enquanto esteve aqui, olha, eu vou para o Pai, e se eu não for, Ele não vem, mas eu não vos deixarei sozinhos. Vocês não têm que viver esta intimidade, esta plenitude sozinhos. Eu vou e enviarei o Consolador. E este Consolador, ele estava falando sobre o Espírito Santo. Ele está declarando com todas as letras de que sozinhos nós não vamos conseguir. Lá em João 15 ele fala sobre isso, que olha, nós precisamos de recurso. Todos nós que estamos aqui,
Na hora que você está enfrentando uma doença, na hora que você está enfrentando um desemprego, na hora que você está, passando por um momento de perda, não é fácil. Eu e você sentimos realmente um sentimento de incapacidade. E Jesus, ele veio para ser o nosso substituto. Ele veio para ocupar o nosso lugar. Ele veio para, ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele ali no Getsemane, ele sentiu o que nós sentimos na hora da provação. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. É nesta hora que nós precisamos de intimidade. É nesta hora que precisamos dos recursos que Jesus prometeu. É nesta hora que eu e você precisamos de algo mais. E Jesus ali sente a dor do desafio, do quanto seria pesado para ele cumprir o propósito. Ele fala, olha, se possível. Mas logo em seguida ele dá a resposta para mim e para você. Senhor, mas cumpre em mim a tua vontade. Só que nós não temos a intimidade que Jesus tinha. Nós somos mais limitados. Então nós precisamos do quê? Do poder, da presença, da unção, das ferramentas do Espírito Santo. Nós precisamos sim desta busca e de tomar posse daquilo que Ele prometeu. Coloca para mim lá 2 Pedro 1:3. Aqui faz uma referência e esse versículo para mim mexe muito e vocês já me ouviram falando várias vezes. Mas a hora que tivermos a revelação, a compreensão do que é ter o Espírito Santo em nós, nós vamos conseguir vencer. O seu divino poder tem nos dado tudo que diz respeito à vida. O seu divino poder nos tem dado tudo que diz respeito à vida. Na outra versão, tudo bem, vamos lá. Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade. Piedade aqui está ligado à devoção, à entrega, a relacionamento. E por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então o seu divino poder, que divino poder é esse? Atos 1:8, recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunha. Então Jesus, ele chama eu e você para termos uma vida de caráter, de integridade, uma vida sobrenatural, mas ele não nos abandona, ele nos dá todos os meios para isso, ele nos dá esta graça. Avança no 2, seguindo. No 4, e lá nós falamos o quê? Temos que ter esta segurança. Desta maneira ele nos deu suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas, pelas preciosas promessas, grandiosas promessas, por elas vocês tornem-se participantes vamos lá, leia para mim, mais forte, da natureza divina. O que é natureza divina? É o próprio Deus, através do Espírito Santo, fazendo morada em nós. Quando nós, no nosso meio cristão, nós sempre falamos da necessidade de todos aceitarem Jesus como Senhor e Salvador. Então, quando eu aceito, você aceita, você na sua história, você lembra muito bem de quem você era antes de Jesus e quem você é com Jesus. Então, a centelha, esta chama da natureza divina, da unção de Deus, a presença do Espírito Santo, ela já está trabalhando em nossas vidas. Você tem a sua história. Você sabe contar o que você fazia, o que você não faz mais. Você sabe contar a experiência que você teve ao aceitar Jesus. E a Bíblia diz também que o próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Você sabe, você tem a marca.
Por mais que você esteja fragilizado, por mais que você esteja num momento desafiador, até de desânimo, você sabe que você é diferente. Você pode até cair em alguma tentação, mas você sabe que esta vida não é para mim. Eu tenho a marca. Então esta natureza divina é o que aconteceu, aquilo que Jesus disse para Nicodemos: eis que é necessário nascer de novo. Quando você aceita o Espírito Santo, que é aquele que convenceu e convence o homem da justiça, do juízo, e vem então, ele vem e testifica. Eu e você somos participantes do reino. Então agora nós precisamos avançar neste sentido. Só que esse Espírito Santo, ele gera em nós o fruto. É a mexerica, desculpa comparar desta forma. Você não vai lá e compra, me dá 25 gomos de mexerica, me dá 4 gomos de laranja. Não, você vai lá e compra o fruto da mexeriqueira. Você compra a mexerica. A mexerica, que tem gomos. O Espírito Santo, aqui em Gálatas, fala que o fruto do Espírito, ele é um fruto, mas que tem vários gomos, ou seja, várias ferramentas, várias manifestações que vêm para nos dar capacitação para vencermos as nossas lutas, para desfrutarmos desta natureza divina. E aqui em Gálatas 5, 22 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Então são 9 manifestações, ou 9 ferramentas, 9 transbordo de Deus para nós. E quando estamos falando sobre o fruto, nós estamos falando de uma manifestação do reino. Nós estamos falando de um desenvolver de um caráter cristão. Os dons, ele se manifesta fluente, independente até da minha, se eu me coloco à disposição, eu posso me manifestar no dom, eu posso ser usado no dom de palavra de conhecimento, dom da fé, dom da cura, posso manifestar na profecia, no dom de línguas, mas aqui, quando fala do fruto, está falando sobre comportamento, que é as ferramentas dadas por Deus para que eu manifeste o reino. Tem a ver com caráter. E aqui nós temos esse desafio, só que a palavra de Deus, ela vem para nos motivar, para dizer para mim e para você: olha, Jesus está dizendo, sem mim, sem Ele, sem estes recursos, sem esta graça, sem esta presença, você não vai conseguir. Então nós temos que entender isso, que o fruto do Espírito vai gerar em nós, então, o amor, a alegria. E aí então nós vamos chegar a um momento na nossa vida cristã de dizer: eu sou amor, paz, alegria. Ou eu sou amor, alegria, paz. Eu tenho em mim a alegria, eu tenho em mim a paz, eu sou paciente, longânimo, eu sou benigno, eu sou bondoso. A bondade de Deus, a fé. Então nós somos desafiados a isso. Só tirar um selfie com este versículo e vai exigir de mim e de você disposição, tomar consciência que somos chamados para transbordar neste fruto. E é interessante que lá em 1 João fala que nós não devemos amar de palavras. Nós precisamos realmente amar com atitudes. Então aqui, meu amado, o que eu queria desafiar nesta manhã: Deus nos chama para transbordar. João 7,38, ele diz: quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios fluirão do seu ventre.
rios de águas vivas. Então nós temos toda a promessa, nós temos toda a palavra declarada por Jesus, nós temos todos os recursos necessários para sermos uma fonte transbordante. E ao transbordar disso, eu vou manifestar o quê? O fruto. Eu vou manifestar, os gomos do Espírito. Então, ser cheio do Espírito Santo, que diz lá em Efésios, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então nós precisamos, transbordar. E como que nós transbordamos? Em que momento nós manifestamos a nossa fé? Lá na nossa casa, lá na intimidade com a nossa família, lá no seu trabalho, por onde você anda. Você tem, nós precisamos, ser fluentes nisso. Mas, Carlos, é meu temperamento. Eu sou crente, mas não sou bobo. Eu não levo desaforo para casa. Olha, eu tenho a minha opinião. Olha, eu tenho o meu ponto de vista. Desculpa, eu vou... Espera aí. Você pode continuar tendo a sua opinião. Você pode ter o seu ponto de vista. Mas o transbordar desse ponto de vista, o transbordar da sua opinião, tem que estar fluente no fruto. Porque quando você entra em uma conversa e você tem que defender as suas convicções de opiniões, não estou aqui falando sobre defender princípios, mas estou falando sobre você defender o que você acha. E aí você entra, tem que fluir no fruto. Você tem que falar com amor, com paz, com bondade, com compaixão. Você tem que, refletir a sua fé. Mas o que a gente vê hoje são, pessoas defendendo, puxando um para cada lado. Quem é que ganha essa discussão? Nenhum. Você ganha a discussão, mas perde um amigo se você não estiver entrando nessa discussão com o fruto. Quando você entra para passar a sua opinião ou a sua convicção para alguém, a motivação tem que ser o cuidado, querer ajudar, amar aquela pessoa. É você falar, olha, eu entendo, eu respeito a sua opinião, mas olha, dá uma observada por aqui. Só que a gente não entra nisso. A gente entra, lógico, dependendo do momento. Você não vai fazer isso jogando futebol. Você está prestes a entrar na área. Você vai chegar para o Beck e falar, olha, é o seguinte, eu vou entrar devagarzinho aqui, porque eu sou cristão, então, eu só vou dar uma cotovelada. Não, você está entendendo o que eu estou falando. Ali é combate. Ali você tem que ir nas suas convicções. Mas estou falando sobre relacionamento. Por que muitos casais se separam? Porque na hora de debater, esquece do fruto. Você vai porque você começou primeiro. Você que me falou isso. Porque... Agora, se nós tivermos o fruto, o Espírito Santo já está em nós. Eu tenho esse selfie, o fruto do Espírito. O Espírito habita em mim. Legal, está tudo certo. Agora, na prática, eu estou manifestando. Você manifesta o fruto quando alguém te ofende? Quando alguém te trai, apunhala você pelas costas. Alguém nega. Não, Carlos, desculpa. Ai, se alguém fizer isso comigo. Esquece de que Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. E Ele ensinou eu e você a orar. Pai, perdoa o meu pecado. Pai, perdoa as minhas fragilidades. Perdoa as minhas ofensas. Senhor, eu não consigo. Eu não posso. Eu sou limitado. Eu sou frágil.
Mas, Senhor, assim como o Senhor me perdoa, eu perdoo. É fácil isso, irmãos? É fácil perdoar? Você ser saqueado, seu sócio roubou tudo de você, deixou você na miséria e com dívida. Lógico que você não vai fazer sociedade com ele nunca mais. Talvez você nunca mais coma uma pizza com ele. Mas o coração, você tem que ir lá no seu quarto, fechar a porta do seu quarto e falar em intimidade com Deus e falar: Deus, está doendo. Deus, está sangrando, Senhor. Ele jamais poderia ter feito isso comigo. Mas, Senhor, assim como o Senhor me perdoou, aqui no vertical, é lá no seu quarto, você não tem que chegar nele. Ah, imagina, você me roubou, cara, legal, hein? Faça bom proveito do roubo que você fez. Não é isso. É você chegar diante de Deus com o coração ferido e falar: Deus, ó Senhor, está sangrando, a ferida está aqui, mas eu não quero que ela infeccione. Assim como o Senhor me perdoou, eu perdoo esse estrupício, esse safado. Pode até desabafar, mas você fala assim: Senhor, cura o meu coração. Então, manifestar o fruto exige o quê? Intimidade. Exige sim tempo. Exige sim aquele momento de você rasgar o seu coração. O manifestar o fruto precisa do quê? Humildade. Deus dá graça aos humildes, mas resiste ao soberbo. Eu não perdoo, cara, não troca nesse assunto. Eu não quero nem saber. Eu amo a Deus, mas eu não perdoo. Quantos anos faz desta ofensa? Ah, foi quando eu era adolescente, foi o meu primeiro namorado. Eu não consigo perdoar aquele. Que pena. Seu coração está infeccionado por uma mágoa, por um ressentimento. E quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios fluirão. É fácil? Eu me lembro de uma situação comercial. E esse cara me deu um preju que, meu Deus, foi bem comercial, não é aqui, faz muitos anos isso. Bem lá na minha juventude. E ele me deu um golpe. Eu fui conversar com ele, pô, cara, olha o que você fez, tá? Ele falou assim: cara, eu nunca coloquei um revólver no seu ouvido para você assinar os cheques. Eu fiquei amando esse cara, porque eu sei o que eu fiz. Mas eu fui falar, nunca mais vi. Verdade, nunca mais eu vi. Mas eu fui lá e falei: Deus, eu perdoo. Quais são as mágoas que ainda corroem o seu coração? Quais são os ressentimentos que ainda tiram a sua paz? Sem mim, nada podeis fazer. Nós precisamos transbordar o fruto. Dons é fácil, irmãos. Eu já vi de tudo nesta vida cristã. Com todo respeito, eu já vi picareta. Sim, de caráter, tá? Picareta, caráter, conheço a vida, conhecia na época. Mas Deus usava aquele rapaz quando subia no púlpito com extraordinários sinais. E eu chorava muitas vezes: Deus, eu sou um pouquinho mais santo que ele, onde estão os sinais? Mas Deus tratou comigo, a não ser juiz. Os dons é sem arrependimento. Se você tem um dom, flui naturalmente. Mas o fruto exige caráter, exige entrega, exige renúncia, exige crucificar a sua vontade. É renunciar os seus direitos de opiniões. Entenda bem, o direito que Jesus conquistou é minha herança. Eu estou falando do seu direito. Eu não concordo. É nesse sentido.
Então nós precisamos do transbordo do Espírito Santo. E vamos avançar. Aqui eu quero relacionar alguns dos frutos. Não sei se vai dar tempo para todos. Amor. Amor, existe 3 ou 4 interpretações que o amor, ele pegou muita distorção na sociedade. Hoje os jovens, ou os casais de aventura, vamos fazer amor. Ele está dizendo, vamos para um motel. Você me ama, eu te amo, a gente vai lá. Então o amor bagunçou tudo. Então, mas só que a palavra de Deus, ela é clara em dizer que existe o amor ágape, que é esse amor que Deus sente por mim e por você. João 3,16, Deus amou o mundo, Deus me amou de tal maneira que deu. Ele tem o quê? Uma ação, ele tem uma atitude, ele tem reações em consonância com este amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. É um amor incondicional. É um amor que Ele fez porque ama. E nós temos que desenvolver esse tipo de amor, que sozinho, impossível. Mas o Espírito que habita em nós, Ele vai manifestar nesse gomo. Quando eu tenho intimidade com Ele, não sou só famoso porque tirei foto com Ele, não, mas eu tenho o meu tempo. Isso que acabei de falar, a sua humildade, sabe, o seu quebrantamento, de você reconhecer a sua dor, de você reconhecer as suas limitações e dizer, Deus, tenho que amar. Porque Ele resumiu toda a lei, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e o teu próximo como a ti mesmo. Então o amor ágape tem a ver com você estar amando incondicionalmente. O Espírito que habita em mim vai me capacitar a praticar esse tipo de amor. Existe o amor filéu, ou fileu, tem a pronúncia do grego, que significa o quê? É o amor fraternal. Então nós temos que, buscar essa também, que flui naturalmente. O fileu, as pronúncias que fica aí, é o amor fraternal, é o amor de amizade. Quantos amigos você tem que você ama? Você tem um carinho especial, tem uma comunhão, tem algumas pessoas que se conectam, só que não tem que ser só com quem você conecta, amar a todos. Lógico, Jesus tinha os seus 3 mais próximos. Jesus tinha os 12, mas tinha 3 que ele tinha uma intimidade maior. Mas esse amor fileu é um amor que flui no fraternal, na amizade. E tem também o amor storch, sei lá a pronúncia, é o amor familiar. É o amor de pai para mãe, de marido para mulher e tudo mais. E existe o amor eros, que aí já envolve o amor romântico. Já envolve, sim, eros vem também, é uma atração mais intensa que você tem por essas pessoas. Então nós precisamos, sim, é fácil fazer isso? Não, nós precisamos de assessoria, nós precisamos de consultoria, está na moda essa palavra, nós precisamos de alguém nos conselheiro, nós precisamos de ajuste, precisamos de recurso. E quem nos dá? O Espírito Santo. E olha, meu amado, uma das ferramentas para que eu tenha intimidade com o Espírito Santo, um dos dons é o dom de línguas. Porque o dom de línguas eu falo em mistério com Deus. Quando estou orando em línguas, o Espírito intercede por mim. Quando estou falando em línguas, diz a Bíblia, eu estou edificando a mim mesmo. Então, se você exercitar isso lá no seu devocional, no seu carro, cara, eu posso orar em línguas no carro? Pode em qualquer lugar, porque quem vive em você é Ele. Então, é uma das ferramentas que intensifica essa intimidade e você vai realmente fluir com mais tranquilidade. Então, vamos avançar. Alegria. Alegria também tem a ver com o quê? É uma força além, é a presença. Lá em Neemias 8:10 diz, lá no finalzinho, não se
entristeçam, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A presença de Deus na nossa vida traz este gozo. É você estar, sabe, com a presença. Você é uma pessoa leve. Você não é legalista na sua fé. Você é alegre. Você pode brincar, você pode sorrir. Você tem, sabe, gozo, que é a alegria do Senhor é a nossa força. E lá em Salmo 16, 11 diz: Tu farás conhecer a vereda da vida e a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Quem está à direita do Pai? Jesus. Então nós temos segurança de que Ele nos traz a alegria, aquele gozo, apesar, um gozo à intensidade. Está muito ligado o gozo, a alegria e também a próxima que é a paz. Jó, olhando para aquela situação dos seus filhos mortos, tudo, o Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. É você ter, sabe, a alegria, uma paz, muito interligado, porque a alegria é a força espiritual, é o contentamento profundo, independente da circunstância. Então é só Ele, irmãos. Toda esta palavra eu estou querendo despertar você o seguinte: conecta, se liga, busca e vai fluir. Então a alegria tem isso aí. Agora outra coisa, Paulo e Silas na cadeia, eles estavam lá por um chamado. Eles estavam lá pregando o evangelho, eles estavam trazendo o reino de Deus. Eles foram injustiçados, foram rejeitados, foram presos, foram chicoteados, e eles estão na prisão os dois. E de repente, ele diz assim: nós temos o prazer de sermos perseguidos por esse evangelho. E eles começam a adorar a Deus. A alegria do Senhor preenche aquela prisão. A manifestação de Deus flui ali e o carcereiro se converte, ele e a família. Estou falando de uma vida sobrenatural. Estou falando do nosso caminhar em busca disso. Irmãos, você e eu, como filho de Deus vivo, não dá para ser triste. Não dá para ser carrancudo. Tá bom, a vida é uma porcaria mesmo. Eu passo por luta. É minha sina, é o meu destino. É o meu karma. Que karma é esse? Karma, irmão, karma. Se acalma e se alegra do Senhor. Vamos lá. Agora outra coisa, paz. Paz tem a ver com tranquilidade e segurança. Está muito ligado à alegria, porque a alegria ela se manifesta. A paz traz o suporte, o alicerce para que os dons fluam. Shalom significa plenitude, harmonia interior, mesmo em guerras externas. A paz, shalom significa paz. A paz não é só a ausência de guerra. Pensa bem comigo, Daniel, ele tinha o shalom, ele tinha a paz, quando foi lançado na cova dos leões. Os três lá eles se manifestam ainda muito mais. Porventura o rei pode te livrar. Rei, Deus pode. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Então esta é a paz. É você ver realmente um momento triste ao perder alguém, ao perder a sua segurança. É naquele momento que você tem que ouvir o que Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu te dou plenitude, eu te dou segurança, eu te dou certeza. Então isto é um dos gomos do Espírito. Aqui Isaías 26:3. Tu conservarás em plena paz, em pleno shalom, aquele cujo a mente está firme em ti.
Isaías 26, 3. Então, amados, todos esses gomos do fruto do Espírito, ela tem que estar ligada ao que é intimidade. Vamos avançar um pouquinho mais. Paciência, longanimidade, é ser paciente. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Você é paciente? Nós vivemos hoje numa geração totalmente ansiosa. Você vai comprar um doce e o balconista começa a demorar. Ou você vai num restaurante e senta lá e tudo bem. Até você chega, pede o prato. Aí você vê aquela mesa, o cara chegou primeiro, depois de você sendo atendido. Você fica tranquilo. Estou esperando no Senhor, aleluia. Oh, glória a Deus. Quando todos nós queremos coisas instantâneas. Queremos resolver aqui agora. Vamos manifestar esse gomo. Vamos ser pacientes com a fragilidade do outro. Se o outro não está conseguindo te atender à altura, você pode sim conversar sobre o assunto. Você pode até manifestar a sua frustração, mas jamais menosprezar. Às vezes a gente dá duro em quem não merece. É fácil isso? É só pela graça. Você é paciente? Você é paciente? Ou você, olha bem, até às vezes acontece isso com a gente. Estamos lá esperando. Cada um tem uma reação. Vamos lá perguntar. Viu, vai demorar? Qual é a resposta do garçom? Eu vou ver lá para o senhor. Resumindo, vai demorar ao mesmo tempo. Vai demorar ao mesmo tempo. Ele só foi gentil e dizer, não, pois não, minha senhora, meu senhor, desculpe, eu vou verificar lá e eu vou ver se eu consigo fazer alguma coisa. Não vai fazer nada, porque tem uma lista. Ele vai seguir a regra para poder atender todo mundo. Mas você é impaciente, você quer na hora. É só eu que sou assim? Porque só o dedão do pé para vocês não verem. A falta de paciência toma conta. Mas eu te pergunto, aquela pessoa, ao ver você, a saber que você vem na igreja e de repente ele vê você aqui no dom, maravilhoso. Mas aquele cara lá me maltratou. Então, fruto tem a ver com caráter, com prática, com vivência cristã. Irmãos, nós damos fora. Eu não sou, eu falo que nem Paulo. Não que eu, Carlos, já alcancei a perfeição. E olha, se você me pegar com o pé esquerdo, se me pegar num dia ruim, meu Deus, eu não perco a boa, mas na palavra eu faço assim, ó. Eu chamo com toda a classe atenção, mas dentro de mim está explodindo. Mas eu sou gente como você, aleluia. Fala assim, ó, ele é igual a você. Fala para o meu irmão aí. Não, é só eu, desculpa, né? É só eu. Vamos lá. Romanos 2:4. Ou será que vocês desprezam a riqueza da bondade, da tolerância e paciência e não reconhecem que a bondade de Deus leva ao arrependimento? Ele está exortando aqui. Vocês estão esquecendo da bondade, tolerância e paciência. Olha, nós temos que viver isso. Entenda bem. Ter o fruto do Espírito não é ser um zen assim, tá tudo bem. Não, o Espírito nos dá autoridade. O Espírito nos dá poder. Nós recebemos a natureza acima do natural. Então nós recebemos este poder, essa autoridade. Só que tudo isso tem que fluir neste fruto. Então o que acontece? As pessoas serão impactadas, porque você não está defendendo o seu status quo.
Eu penso assim, você sabe o que a gente está falando? Você sabe o que... Não, você vai demonstrar quem você é numa boa. Vamos correr aqui, tem 9. A bondade. Sejam lá em Efésios 4:32, sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Efésios 4:32. Vamos lá. O amor, Romanos 12:9. O amor deve ser sincero. Odeiem o mal, apegue-se ao que é bom. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros do que a si próprio. Vamos lá. Fidelidade, fé. Fé é um dom. A fé ela é manifesta. Quanto mais eu tenho intimidade com Deus, é um gomo do Espírito. A fé, quem convenceu você do pecado, já falei, é o Espírito Santo. A fé vem pelo ouvir da palavra. Mansidão, já falei, vamos lá. Eu quero encerrar dizendo para você, como eu posso transbordar o fruto do Espírito? Primeiro, permanecendo em Cristo. Não tem outro caminho. Você tem que permanecer, e permanecer é intimidade. É fácil para mim estar aqui, 1 metro acima de vocês, e até erguer o meu nariz. Mas o Evangelho eu não vivo aqui. Eu tenho que viver lá na minha casa, lá no meu trabalho, por onde eu ando, em cada situação. Então permanecer em Cristo é você saber que só nele, por ele, sem mim, nada podeis fazer. O fruto não é produzido por esforço humano. Presta atenção nisso. O fruto não é produzido por esforço humano, mas por conexão com a fonte. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios fluirão. Mas é evidente que quem ouve as minhas palavras e as praticam é semelhante ao homem que constrói sobre a rocha. Não é um esforço no sentido de fazer sozinho. É você estar em conexão com o Espírito. E você declarar como Paulo na hora da tentação, não mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Gálatas 5:24, os que são de Cristo crucificaram a carne. Eu tenho que aprender a morrer para mim mesmo. É melhor perder uma discussão do que perder um amigo. Agora vou voltar. Você tem a autoridade do Espírito, você tem o dom que você recebeu, mas todo dom e esta autoridade tem que fluir na direção do Espírito. Vamos lá. Resultado. Outra coisa. Crucificar a carne. Terceiro, andar submisso ao Espírito. Se vivemos no Espírito, pelo Espírito, andemos pelo Espírito. Eu quero encerrar lembrando uma passagem que para mim ilustra muito bem. Aquela passagem da mulher adúltera. Jesus ali, ele tinha que demonstrar amor para aquela mulher. Estavam ali todo como aqueles, vamos pegar ele. Os da lei chegaram para ele, olha, está aqui, cara. A lei manda apedrejar. Ela foi pega no ato. E aí, Jesus, o que você tem a dizer? Ele era pregador do amor, ele é o amor em pessoa, os ensinamentos dele, mesmo chamando os fariseus de hipócrita, era motivado no amor para confronto. Mas ele estava numa situação ali muito delicada. Vai ter situações na nossa vida que nós temos que respirar fundo, falar, Deus, me dá sabedoria. Ali, todo mundo com pedra na mão. E se eu e você estivéssemos lá, estaríamos com pedra na mão.
Por quê? Está escrito. E Jesus ele tinha que manifestar o amor. Ele tinha que, dissuadir aquela armadilha. Ele podia dizer: "Vocês sabem com quem estão falando? Eu sou filho do Deus Altíssimo e estou aqui para mudar a história do ser humano. E a partir de hoje o amor é mais importante do que a lei." Ele ia ser condenado. Ele chega e fala: "Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra." É esse espírito que nós temos que buscar manifestar em um momento de conflito. Buscar a sabedoria do alto para manifestar o amor sem perder a razão. E isto é gerado através do Espírito Santo em nós. É tudo isso que eu falei. É a sua reação, a minha reação, quando as coisas não saem da nossa maneira. É hora de eu e você fazermos o que Jesus fez. Escreveu no chão. A Bíblia diz que ele inclinou-se. Você quer manifestar o fruto do Espírito? Incline-se sempre. Não discuta no calor. Subiu, irai-vos. É um absurdo o que essa pessoa está fazendo. Como eu posso transmitir este confronto em amor? Lembre-se, muralha de Jericó não cai no confronto direto. Relacionamento, vivência em todas as áreas, lá no seu trabalho. Você e eu precisamos aprender a inclinar-se. Precisamos aprender a dar volta. Na direção de Deus, do jeito de Deus. Imagina só, você é um guerreiro. Ele estava acostumado. Josué era um guerreiro, vivia guerreando. Deus vem e fala assim: "Olha, vocês não vão derrubar essa muralha assim. Você vai dar a volta, sem falar nada, só adorando. 1 dia, 7 dias. Quer manifestar a mexerica, o fruto? Incline-se e dirija a sua vida dando volta. 1 dia, orando, indo até o altar, falar: "Deus, mas está doendo, me ajuda." E na hora certa, a muralha vai cair. E o reino de Deus será manifesto na sua casa, no seu trabalho, por onde você anda. Notarão que você é diferente. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios fluirão. Impossível, você não é melhor que eu. Você é, parabéns, deve ser melhor em muitas áreas. É impossível para mim sem a presença dele. É impossível o reino se manifestar em mim e através de mim sem a presença dele. Então, amado, nós somos chamados para transbordar no fruto, nesses gomos do fruto do Espírito. Carlos, mas não é fácil. Eu não quero ser cristão. Vai ser pior. Lá fora você cai no buraco. Mas dá para mim e para você dizer: "Senhor, eis-me aqui. Tem misericórdia de mim. Me capacita, Senhor, a ser um marido, um pai, uma mulher, uma esposa, uma mãe, um empregado, um patrão, ao ser quem quer que seja, um mestre, um pregador, um cantor, um músico." Flua. Pensa bem, você músico. Você é o bambambam da guitarra. Você sabe todos os acordes, becorde, bitotorde, tudo, você sabe tudo.
toca até no dente, toca até nas costas. Mas se chegar um jovem adolescente falando: oi, cara, eu não estou conseguindo fazer essa passaginha aqui, como é que faz? Ah, entra numa escola, cara. Você acha que eu tenho tempo para ver você? Ah, dá licença. O seu dom, o seu chamado foi manifesto de maneira errada. Mas aquele que quer ser o maior, seja o que serve. Feche seus olhos. Resumindo tudo o que você ouviu. Sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer.